Boa noite, meus irmãos. Hoje é dia 2 de novembro de 2022. Estamos iniciando os trabalhos na casa de Abel Sebastião de Almeida. Que a doce e suavíssima paz de Jesus nos envolva, nos proteja, que tenhamos intuição, que sejamos amparados com muito equilíbrio para os trabalhos que serão desenvolvidos. Que Abel Sebastião de Almeida e toda a sua comitiva de obreiros da espiritualidade estejam ao nosso lado, como sempre. Bem, meus irmãos, então, dadas essas notícias que são as mais importantes para esse momento, eu peço à nossa irmã Gisilda que faça a leitura da nossa página do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, meus irmãos, uma boa noite para todos. E acho que, assim, dentro desse capítulo, bem-aventurados que são os brandos pacíficos, eu abri numa página que eu acho que é para todos nós, especialmente para mim, nesses momentos. Então, a paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos, não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes bendizei de Deus onipotente, que pela dor nesse mundo vos marcou para a glória do céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória. Há de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos de nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. A vida é difícil, bem eu sei. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à fronte. Coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós e nada tinha de que se penitenciar, ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes. Sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Um espírito amigo, Afra, 1862. Então, muito importante, né, esse final. Sede pacientes, e associa isso ao sede cristãos. Né? Os ensinamentos do Cristo vão nos ensinar essa moderação, essa tolerância, essa força que nós temos que nos defrontar a cada dia, não perdendo o nosso equilíbrio. Eu acho que isso é de uma importância absurda. Isso de eu perder a paciência é porque nós nunca tivemos, que não se perde aquilo. A gente deve ter como uma conquista. Difícil, sem dúvida, mas que as entidades amorosas nos auxiliem a estruturar dentro do nosso coração esse sentimento que constitui realmente uma grande blindagem às dores e às misérias desse mundo. Uma linda noite para todos nós. Bem, meus irmãos, dando então continuidade, nós vamos prestar a máxima atenção ao nosso querido irmão Alcir, que vai hoje trabalhar, né, nos dando um estudo, né, nos brindando com um estudo sobre o capítulo 11, Mal Olhado, itens 3 a 5, da obra Diversidade dos Carismas, do saudoso Hermínio Miranda. Que ele seja muito inspirado. Por favor, Alcir. Meus irmãos, que Jesus, nosso meigo e amado Mestre, nos ampare e sustente na noite de hoje. O capítulo 11 do livro Diversidade de Carismas trata sobre mal olhado. Né? Mal olhado é o termo popular para um processo de transfusão de energias, que Hermínio explora com muita clareza nesse capítulo. Né? Vocês vão lembrar que o Gilberto começou os 2 itens iniciais desse capítulo, que ele chama a morte do chuchuzeiro e o sugador, né, que são 2 experiências de troca de energia importante que ele presenciou. Ele documenta como um preâmbulo
do estudo de hoje, né? A morte do chuchuzeiro, ele conta de um chuchuzeiro, não sei se vocês lembram, bonito, que tinha na casa dele, e que uma senhora que os visita fica tão assim impressionada e vidrada com a qualidade do chuchuzeiro, que logo que ela sai, o chuchuzeiro morre, né? E definha completamente, né? Como se tivesse todas as suas energias vitais tendo sido sugadas por ela. E o outro caso que ele cita, numa pessoa de trabalho que deixava ele exaurido, né? Toda reunião presencial em que os dois, ele sugava de tal maneira as energias do Hermínio, que o Hermínio se sentia exaurido completamente, com dor de cabeça, ficava muito fraco, e ele não conseguia entender esse fenômeno. Ele foi pesquisar, né? E ele usou a terminologia popular, que não expressa definitivamente o processo de transferências de energia, né, que a gente faz ambos os sentidos, né, sugando e doando, que é o que eu quero explorar nesse estudo de hoje. Ele usa o termo popular do mal olhado. Aliás, lembrando hoje, né, os termos populares se referem às coisas e à nossa vida, mas às vezes de forma torta, né? Eu estava lembrando, hoje nós estamos reunidos aqui, hoje é dia de finados, e devia ser dia de continuados, né? Porque finado lembra fim, e nós hoje estamos celebrando nossos irmãos que nos antecederam na pátria espiritual e estão mais vivos do que nunca. Então, seria o dia dos continuados, aqueles que nos antecederam na caminhada, né? Então, a visão popular distorce um pouco a realidade, né? Como no caso do mal olhado. Então, hoje, dia dos continuados, quer dizer, um dia que nós devíamos estar celebrando aqueles que, vitoriosos, cumpriram a sua missão reencarnatória e retornaram à pátria espiritual repletos de alegrias por terem feito o que prometeram, né? São poucos os completistas, mas isso é uma alegria muito grande. Então, finados lembra fim. E eu fico assim meio constrangido porque não temos fim, né? Então vamos lá. Feita essa digressão, que nem fez o Hermínio, ele diz, mas isto foi apenas uma pausa para relatar episódio paralelo. É o caso do chuchuzeiro e do colega de trabalho que sugava as energias deles. E o problema do mal-olhado? Existe mesmo? É uma questão que ele coloca, né? Como vimos, os espíritos não o negam ao afirmar que há pessoas dotadas de grande força magnética da qual podem fazer mau uso, ou bom uso, né? Nesse caso, ele está vendo o mal olhado do ponto de vista da ótica de quem suga energias, mas nós vamos tratar a transfusão de energias, né? Em ambos os sentidos, a doação de energias e a sugar energias, né? Não foi muito fácil encontrar material para uma pesquisa acerca desse problema. Então, ele não encontrou muita literatura que tratasse bem do problema, mesmo porque é tido por mera superstição pela maioria dos autores, que teriam algumas condições para uma contribuição mais esclarecedora. Nada encontrei, quer dizer, a gente encontra muita literatura sobre doação de energias, né? Sugar energias não encontra, mas ele encontrou aqui. Ele diz, nada encontrei sobre o assunto em Nandor Fodor, em Lewis Spencer ou Paul Christian, por exemplo. Até mesmo a referência em Deuteronômio nem sempre é traduzida com esse sentido. Vemos, contudo, na Bíblia de Jerusalém, o seguinte texto: o mais delicado e mais terno dos teus olhará com maus olhos ao seu irmão, bem como a sua esposa de seu coração e aos filhos que lhe restem. Do que se pode concluir que o mau olho nem sempre vem do maldoso, mas também do delicado e terno, talvez por ciúme ou inveja incontrolável. Antes de examinarmos mais de perto o mecanismo do mal-olhado, ou melhor, do fenômeno psíquico que leva a esse rótulo, e aí é importante essa observação do Hermínio, que mal-olhado é inadequado, como tantos outros, como finados, por exemplo, rogo espaço ao leitor para citar 2 episódios ocorridos com Regina. Mas eu voltei ao estudo anterior, porque, inclusive, a doutrina é tão rica, e a gente lê, e nem sempre atina
com a profundidade do que a gente está lendo, né? E quando a gente relê, a gente, puxa vida, li e não vi. E hoje eu tive a oportunidade, preparando esse trabalho, de ler um texto que eu vou dividir com vocês, que me impressionou profundamente, né? Em Evolução de Dois Mundos, que é onde o Hermínio retira esse processo dos sugadores de energia, no capítulo 11, Existência da Alma, ele faz um estudo muito detalhado sobre a evolução morfológica e moral nossa, né? Eu tirei esse pedacinho do início do capítulo. André Luiz nos diz: a evolução morfológica, a evolução do corpo que nós usamos no planeta Terra, emparelhando-se com a evolução moral. Então, como a evolução moral influencia na característica genética, né? Então, a gente tem, inclusive, Edgar Armond trata com muita clareza sobre isso, o fato de o elo perdido, né? O famoso elo perdido em que você conectaria o Australopiteco, né, o Homo erectus, já com o homem na sua fase mais evolutiva. Esse fóssil nunca foi achado, né? E Edgar Armond nos comenta que essa grande transformação genética foi feita no mundo espiritual. Então, no mundo material, nós não teríamos evidências arqueológicas desse resto que ficou do corpo, desse ser que é a ligação, né? Então, a gente tem uma riqueza muito grande de descobertas científicas dos homens, né? Os australopitecos, né? Os primatas já mais desenvolvidos, e temos já do homem na sua fase evolutiva, mas não temos ali aquele intermediário. O crânio avançou com vagar no rumo de aprimoramento maior. Os braços refinavam-se, as mãos adquiriam excelência táctil, não sonhada, e os sentidos todos eles progrediam em acrisolamento e percepção. Então ele está descrevendo como houve esse aperfeiçoamento nessa evolução moral da humanidade. E aí, do estudo passado, Hermínio busca em André Luiz, em Evolução do Mundo, a existência. Lembra aqui, ele fala assim: lembra ele que nem todos, ele e André Luiz, se desligam prontamente pela desencarnação do casulo de seus pensamentos dominantes, passando a alimentarem-se por meio de cenas trompofluídico-magnéticas, de sucção. Prossegue dizendo que semelhantes trompas ou antenas de matéria sutil existem nos seres encarnados, apresentando-se na aura como radículas, né? Como tentáculos alongados de essência dinâmica. São com esses dispositivos que assimilamos ou repelimos as emanações das coisas e dos seres que nos cercam, tanto quanto as irradiações de nós mesmos uns com os outros. No texto passado, não sei se vocês lembram, quando ele fala do sugador, né, do colega de trabalho, ele comenta que ele sentia uma dor no plexo solar, um incômodo, e perdendo energias, ele tentava se desviar, e como que seus tentáculos, né? Então, representa-se muito bem essa aqui, seria uma visão perispiritual, né, da nossa aura, e os nossos tentáculos que nós irradiamos, que impedem ou repelem a doação e a sucção de energia, né? Então, eu achei essa representação gráfica muito interessante e representa o dito do André Luiz de que nós somos capazes de doar e sugar energia do outro. E, às vezes, não mal intencionados. Às vezes, é um processo que a gente não está controlado, né? Tem aquela pessoa invejosa, que realmente suga energias de forma quase intencional, mas existe aquilo que acontecia como um colega de trabalho dele, que era uma pessoa de bom caráter, de boa índole, e que fazia isso de uma forma automática. E aí, estudando esse processo, nesse capítulo, André Luiz trata do nosso processo evolutivo, o processo evolutivo do corpo humano, né? Como a nossa mudança moral altera o nosso corpo. E aí eu deparei com um trecho desse que não tem exatamente a ver com o nosso estudo de hoje, mas eu gostaria de dividir com vocês, porque me impressionou profundamente e toca com um problema
que eu estou vivendo e que André Luiz esclarece de forma assim clara, né, nessa comparação que ele faz entre a metamorfose animal, né, do inseto, e da metamorfose humana no seu processo evolutivo. Então, essa comparação que ele usa esclarece muitas coisas, porque a gente sempre pergunta, né? Nós sempre sabemos que as mazelas que as dores, os sofrimentos, as angústias que nós vivemos na vida atual têm raízes profundas nas vidas pretéritas, a partir de pensamentos, atos, atitudes que tomamos, né? E estamos resgatando nessa encarnação as consequências de vidas pretéritas. E algumas vezes você pergunta, mas essa prova me traz que benefício especificamente? Então, esse texto, que ele faz uma comparação entre larva, ninfa e inseto adulto, comparando a nossa evolução humana, me tocou particularmente, né? Porque, vocês sabem, a mãe da Nelly está em estado terminal há muito tempo e está como um vegetal na cama há mais de 4 anos, né? E aí você pergunta, puxa vida, como é que se dá isso no processo evolutivo? Qual o objetivo, né, nosso? Tem um objetivo, né? Deus, na sua sabedoria infinita, não faz que a gente passe nada, mas o que você aprende com isso? E aí André Luiz esclarece, ele diz, pouco a pouco, falando sobre nós, na nossa evolução, como nós, desde que nascemos bebezinho até adultos, como se processa esse processo de aperfeiçoamento moral. Pouco a pouco, declinam as suas atividades fisiológicas e a inércia substitui-lhe os movimentos. Então, a pessoa vai perdendo os movimentos. Protege-se, desde então, no repouso horizontal, em decúbito, quase sempre no leito, assim como o inseto faz o seu casulo e fica inerte. Quase sempre no leito, preparando o trabalho liberatório. Chega assim um momento em que se imobiliza na cadaverização, mumificando-se à feição da crisálida, mas envolvendo-se no imo do ser com os fios do próprio pensamento, conservando-se nesse casulo de forças mentais, tecido com as suas próprias ideias reflexas dominantes ou secreções de sua própria mente, assim como o inseto faz, durante um período que pode variar entre minutos, horas, dias, meses ou decênios. No ciclo de cadaverização da forma somática do corpo físico, né, sob o governo dinâmico do seu corpo espiritual, quer dizer, o espírito se libertando, padece extremas alterações que, na essência, corresponde à estólise das células físicas. Então, há uma transformação das células físicas, ao mesmo tempo que elabora órgãos novos pelo fenômeno que podemos nomear, por falta de termo equivalente, como sendo histogênese espiritual. Então, estamos trabalhando o novo perispírito, aproveitando os elementos vivos desagregados do tecido citoplasmático, porque o corpo físico está se desagregando, e que se mantinham até então ligados à colmeia fisiológica entregue ao desequilíbrio ou à decomposição. A estólise, ou processo destrutivo na desencarnação, resulta da ação dos catalisadores químicos e de outros recursos do mundo orgânico, que, alentados em níveis de degenerescência, operam a mortificação dos tecidos e, do ponto de vista do corpo espiritual, afetam principalmente a morfologia dos músculos e o aparelho da nutrição. Então, a pessoa fica absolutamente inerte, como num casulo, com escassa influência sobre o sistema nervoso e circulatório. Pela histogênese espiritual, os tecidos citoplasmáticos se desvencilham em definitivo de algumas características que lhes são próprios, voltando temporariamente qual se atendessem a processo involutivo a condições de células embrionárias multiformes, que são células-troncos, que se dividem através da cariocinese, plasmando em novas condições a forma do corpo espiritual. Então, o espírito está se libertando e construindo um novo corpo espiritual segundo o tipo imposto pela mente.
Então, isso aqui para mim foi muito esclarecedor, foi uma passagem que eu guardei, passei para a Nelly, porque você começa a entender esses mecanismos, está em André Luiz, né? E aí você pergunta, puxa, que mecanismo curioso esse. E é um mecanismo que está ali com muita clareza, né? Livro escrito em 1959, está à disposição, a gente passa batido, não lê, mas ele esclarece exatamente esse processo que acontece com dezenas de milhares de pessoas no mundo físico, nesse processo evolutivo de interação entre corpo físico e corpo espiritual, fazendo a geração, a criação de um novo corpo perispiritual para uma nova etapa na caminhada evolutiva. Então, aí voltando agora especificamente, né, feita essa digressão aqui, ele fala do primeiro episódio, né, do caso de Mal Olhado. Ele citou os dois casos dele, do chuchuzeiro e do sugador de energias, e ele fala do primeiro caso com Regina. Ele vai voltar a falar de um outro caso que ele sobreviveu. Certa ocasião, estava ela na feira, fazendo suas compras semanais, quando, por motivo qualquer de que não mais se lembra, reclamou do feirante sobre alguma coisa banal. Foi uma reclamação, digamos, de rotina, sem nenhuma hostilidade ou rancor. O homem olhou para ela, carregado de ódio, devia estar muito aflito ou revoltado, pois ela não o ofendera. Ao invés de, isso é uma informação da Regina, né? Ao invés de pedir desculpa, é o que deveria ter feito se fosse inteligente o bastante, conta a Regina, repliquei ao que ele me havia dito. Ele me olhou novamente, com os olhos faiscantes de raiva, e imediatamente senti um soco no peito, na altura do plexo cardíaco. Senti fisicamente como se ele houvera me dado um tremendo murro, tanto que ficou dolorido o local. E, na verdade, foi o que ele fez, só que com suas emissões mentais e não com os punhos, como provavelmente teria desejado fazer. Não foi à toa que Jesus recomendou que dessemos a outra face quando alguém nos batesse na primeira, conclui Regina. Observa ela com justeza que ninguém está à mercê dos caprichos, ódios e rancores de outras pessoas, a não ser que sintonize. Aí tem uma palavra-chave para nós que é sintonia, né, que nós vamos explorar hoje. Na mesma faixa vibratória. Ela sintonizou com ele, né? Ela retrucou na mesma moeda, ela vibrou no padrão que ele estava vibrando. Como se costuma dizer, nesse caso, é atingido com todo vigor pelas desarmonias de estados mórbidos alheios. No seu caso, com o feirante, ela teria evitado o impacto do murro psíquico se, em lugar de retrucar ao que ele dissera, no seu mau humor, deixasse de passar recibo e sua vibração negativa, procurando desculpá-lo ou entendê-lo com atitude de simpatia e compreensão pelas dificuldades que, certamente, ele estava enfrentando e que o levava à revolta contra tudo e todos. Nesse caso, a sua cólera tê-la-ia encontrado numa posição de isolamento, proteção de seu próprio equilíbrio, retornando como bumerangue para quem a atirou. Então, ela foi suscetível àquele golpe mental que foi desferido pelo feirante, fruto que ela sintonizou com ele, né? Na hora que ela sintoniza com ela abre seus campos magnéticos, né? E a gente sabe que as formas pensamento é energia, né? E essa energia se materializa e nós somos um livro aberto para a espiritualidade, porque a todo momento, quando nós estamos pensando, nós revelamos com muita clareza para eles o que pensamos, né? E toda vez que a gente, numa atitude de raiva, pensa que vai dar um soco em alguém, de fato nós damos um soco, né? Só que é um soco psíquico, fruto das formas de pensamento que são geradas pela nossa usina cerebral. E se aquela pessoa vibrou no mesmo padrão que nós, ela recebe o impacto daquela energia destruidora. Então, no caso de Hermínio, ele cita alguns exemplos dele e de Regina, em que foram agredidos de fato, né? Hermínio cita um caso que ele não sintonizava, mas recebeu. Eu até acho que ele sintonizava, vou explicar para vocês por quê. A Regina aqui, ela mesmo confessa que ela sintonizou com o feirante e a forma pensamento, quer dizer, a raiva dele, a agrediu de forma brutal, e isso acontece conosco, né? Certos impactos, contudo, não são tão violentos que nos atingem quando não os provocamos.
Tenho disso uma experiência pessoal, é a experiência dele. Em decorrência de deveres profissionais, vi-me inúmeras vezes incumbido de representar minha empresa em assembleias gerais de subsidiárias, né? Então, o Hermínio trabalhava numa grande organização e ele representava os acionistas nessas empresas subsidiárias, nas quais havia movimentação de pessoal, ou seja, a empresa detentora do capital comprava a subsidiária e fazia todo o remanejamento dos executivos, demitia alguns, promovia outros e tal. E o Hermínio, como representante, é a que fazia esse papel. Então, embora ele fosse com sentimentos equilibrados, na verdade, aos olhos de quem o via, ele estava trazendo uma maldade muito grande, né? E ele disse, embora fosse tudo sempre feito entre os sorrisos habituais no mundo corporativo, né, certa vez pude experimentar fisicamente a potência de um petardo, um tiro, né, psíquico de vários megatons, quer dizer, muito forte. Realizadas as modificações que ele fez, na que eu fora incumbido de fazer, um dos executivos substituídos, contra sua vontade, obviamente, despediu-se de mim com um vigoroso aperto de mão, um sorriso padrão nos lábios, né? Vida corporativa, mantém-se a educação e tudo, né? Apesar da insatisfação, e um estranho brilho nos olhos. Senti uma verdadeira descarga elétrica que me subiu como um raio pelo braço e foi explodir na cabeça. A impressão nítida foi de que a bomba abriu uma cratera na altura das têmporas, à esquerda, região na qual ficou latejando uma dor aguda. Não me ocorrera antes, é um comentário que ele faz, mas veja agora, ao relatar esse desagradável incidente, que o petardo tinha mesmo de atingir o lado esquerdo do cérebro, pois é o que comanda o lado direito do corpo, né? Ele destro deu a mão direita e sentiu o efeito daquele petardo mental psíquico na sua têmpora esquerda, a mão que recebera o aperto fatídico. Isso foi à tardinha, não houve o que fizesse passar a dor e nem aquela estranha sensação de que eu tinha um rombo na cabeça à esquerda. Tinha a impressão de que, se olhasse no espelho, eu veria o buraco, como de uma bala que entrara para um lado e fugira pelo outro. À noite, fui ver um amigo e confrade, porque dirigia um grupo espírita, e lhe pedi que designasse alguém para me dar um passe, pois estava com a impressão de ter sido atingido por um impacto psíquico muito forte. Dotado de bem treinada mediunidade, ele me olhou por um momento e disse, foi um verdadeiro petardo que atingiu você. Uma das senhoras presentes levou-me para um cômodo anexo, fizemos uma prece e ela me deu os passes necessários. Prontamente fiquei curado da dor de cabeça e como se fechou a cicatriz na minha cabeça. Então nós vamos ver aqui que o que aconteceu com Hermínio foi uma troca de energias, né? Primeiro, ele ressalta o caso final do médium, né? Ao médium, ao dar o passe, o que ele fez foi uma transfusão de energias para o Hermínio, reequilibrando a sua tessitura perispiritual, né? E o que o agressor fez foi transferir energias negativas para ele, que ele recebeu, aparentemente, ele acha que de forma não voluntária, porque ele teoricamente não tinha nenhuma raiva, nenhum rancor, não sintonizou com ele, mas, na verdade, na hora que você cumpre essas formalidades corporativas, você está trazendo bastante malefício a algumas pessoas, né? Elas podem entender e se conformarem com aquele processo ou não se conformarem. Quer dizer, o petardo que o atingiu, de certa forma, o atingiu por problemas vibratórios, senão não o teria atingido. Pois não, vamos lá. Aqui ele fala nos olhos, quando ele fala da Regina, ele diz que o cara olhou com olhos faz. Isso. Peraí. A questão dos olhos. Quando ele fala da Regina, ele fala que aquele feirante olhou para ela com olhos faiscantes de raiva. Quando ele fala também sobre a situação dele nas assembleias, ele cita também que aquela pessoa o olhou com um estranho brilho nos olhos.
você vê que é pelos olhos que sai uma fonte abundante de fluido magnético. Né? Não sei se você vai explorar isso mais adiante. Eu não explorei esse aspecto específico, né? Os olhos, janela da alma, né? Não explorei. Eu explorei a doação e absorção de energias, que é um processo da transfusão que nós fazemos permanentemente entre nós. Mas não esse aspecto específico, não. Mas é verdade. Sua observação é poderosa. Quer dizer, olhar de seca-pimenteira. Seca-pimenteira. Olhar de seca-pimenteira. O olhar é tão poderoso que emana, que é capaz de secar uma pimenteira. Então, eu me lembrei disso, que verdade. Que pode inserir aí, né, numa olhada, mas realmente... É isso mesmo. E você, às vezes, nessa leitura, né, de um rosto, de uma atmosfera fluídica, isso é muito importante. O olhar te revela muita coisa. Eu interpretei sob essa ótica, quer dizer... Perdão. Não, vai lá. Aproveitando esse gancho da Gesilda, depois convidar para lermos Mateus, né? Em Mateus, no capítulo 6, versículos 22 e 23, veja o que ele diz aqui: os olhos são a candeia do corpo, né? A lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Né? Em Atos dos Apóstolos, Pedro também, quando faz a cura de um doente, né? ele manda olhar para ele. Né? Porque você não é só o mal, né? Você faz o bem. É uma troca, né? É uma transfusão, troca. Exatamente. Eu não fiz essa o capítulo... É verdade. Quer dizer, o mal olhado é a visão popular, né? Eu interpretei, a minha interpretação desse capítulo, quer dizer, meu entendimento foi, realmente, os olhos revelam, porque os olhos são a janela, né? É por onde nós nos revelamos. O olhar revela muito. Inclusive, a Gesilda ressaltou essa frase popular, né? O olhar de seca-pimenteira, que é o chuchuzeiro, né? A senhora olhou para o chuchuzeiro e o chuchuzeiro morreu, secou, né? Mas, na verdade, ela gerou, quer dizer, a nossa usina vibratória é a mente. Ela revelou pelos olhos, que ela bate os olhos é o nosso canal de comunicação. Isso foi ótima essa observação do Dionísio, pelo seguinte: nós, espíritos encarnados, os nossos canais de comunicação com o mundo no externo são muito limitados, né? Quer dizer, nós temos 5 sentidos e nós nos comunicamos com esses 5 sentidos. E 2 desses sentidos são dominantes, que é a visão e a audição, né? Todas as nossas percepções de mundo são decorrentes basicamente desses 2 sentidos, porque tato, gustação, olfato, eles não têm no dia a dia, uma influência brutal sobre a nossa percepção sobre a realidade. Tem, claro, mas é a visão, e a visão é poderosíssima. Por isso, o olhar de seca-pimenteira, aquele olhar de inveja, né? Aquele olhar de quem deseja o que não é seu e transforma. E é o olhar que revela as trevas internas ou as luzes internas, porque é pelo olhar que você abre a janela para você espírito imortal. E eu interpretei, quer dizer, o olhar, sem dúvida isso, e foi legal, gostei dessa observação, mas o olhar está revelando o que está se passando, o burburinho na sua mente, né? Quer dizer, se nós tivéssemos a nossa vidência mais dilatada, nós íamos ver as formas, pensamentos que estão sendo geradas pelo seca-pimenteira, né? Então, a gente vê o olhar, sabe que é um olhar de seca-pimenteira, mas se nós tivéssemos uma capacidade de ver formas, pensamentos, nós viríamos ali criação daquela inveja toda que está gerando um monstro que vai devorar e sugar as energias daquela plantinha. Inclusive, nós vamos explorar um pouco aqui, nesse processo de transfusão energética, né, de roubar e doar energias, como as plantas são sensíveis a isso, né? As plantas são demasiadamente sensíveis a isso, a gente explora um pouquinho
esse aspecto. Eu acho que está ligado, vê. Opa. Eu queria até falar sobre isso, a respeito das plantas, né? Eu tenho uma paixão por petúnia, adoro essa flor. E eu gosto de ter na minha varanda. Eu comprei uma certa vez um vaso de petúnia lindo, lindo, enorme. E ele estava de vento em popa. Passou uma senhora pelo portão e elogiou a petúnia. Que coisa linda, que não sei o que. 2 dias depois a bichinha tinha acabado toda, foi embora. E a pimenta, essa pimenta de jardim, eu costumo ter sempre, todas as que eu tenho na minha casa acabam murchando e morrendo, entendeu? Seja porque alguém chegou e falou alguma coisa e acaba indo. Não. E eu percebo visivelmente que a energia, que ela suga tudo, né? Isso. E falando sobre sugador, tem exemplo também da Silvia, a minha filha, quando frequentava a ronda, tá? Ela ia para a ronda com o Dionísio e quando as pessoas às vezes pediam, posso te abraçar? Ela deixava abraçar. A Silvia chegava em casa derrubada, dormia a tarde toda, lembra disso? Sentia como se as energias dela tivessem acabado, entendeu? Tinham se acabado. Havia uma transfusão. Então, eu acho isso muito interessante, como suga-se a energia, né? Eu, nesse trabalho também da campanha de quilo, com cadastramento, às vezes chego em casa derrubada também, porque as pessoas contando as suas histórias e ali você fica que nem uma esponja, né? E vai sugando aquilo tudo. Depois você tem que realmente fazer uma prece para poder... A prece, às vezes, é um elemento poderosíssimo para blindar um pouco isso. Você vai ter um trabalho... E sobre esse aspecto da sensibilidade das plantas, você comentou E aí, se a gente trouxesse todas essas informações aqui, acaba ficando muito longo e a gente entra no... Mas várias obras de estudo sobre comportamento das plantas separam algumas plantas que são mais sensíveis, né? E a pimenteira é por isso que tem o olhar de seca-pimenteira. É a planta que, então, diz a lenda, e eu não sei se é verdade, que o costume de manter pimenteira para você identificar os sugadores de energia. Diz, aí já começa a entrar no folclore popular, mas que, de fato, as plantas absorvem e morrem decorrentes desses... E aí, fruto sempre do nosso desequilíbrio, né? Que é a inveja, o orgulho, o desejo exacerbado da coisa do outro e tal. E está lá em Deuterônimos, né, falando sobre a família e tal, quer dizer, a pessoa inveja, e é muito comum isso, né, no trabalho do dia a dia, pessoas que deixam você exausta, né? Você tem que dormir para recompor seus fluidos vitais, porque ela realmente lhe sugam os fluidos vitais. E aí, André Luiz nos explica como funciona esse processo, né? Isso foi bem legal e foi muito esclarecedor para mim. Voltando aqui, né, o caso do Hermínio. Então, ele tinha fazia aquelas substituições, o cara deu o golpe nele. Eu voltei porque o Dionísio fez o comentário do olhar, porque nos dois casos cita-se o olhar faiscante, né? Mas eu havia dito que Regina vivenciou 2 episódios desse, que ele citou o primeiro, né, que foi, e ele agora o segundo. Ele acabou introduzindo o dele no meio do caminho. E acabei introduzindo um dos meus depoimentos pessoais. Vamos ao segundo caso. Certa vez, ela comprou um lindo buquê de monsenhores branco. E aí me lembrei agora da sua petúnia, né? Preferiu essa flor por ser a que melhor oferecia resistência ao calor abrasador àquela época do ano. Chegando em casa, arrumou as flores caprichosamente numa jarra e o arranjo lá ficou como que dominando toda a sala com o encanto peculiar da decoração viva. Nesse mesmo dia, recebeu a visita de um casal conhecido. A mulher ficou literalmente fascinada pela jarra de monsenhores e a todo momento olhava e dizia: mas que beleza de flores! Inclusive, ele cita o costume popular do seca-pimenteira, né? Eu vou usar aí o termo, é tão grande que tinha
no passado, o elogio era considerado inadequado, né? Porque era uma sensação de que você estava roubando energia. Né? Mas que beleza de flores. Ao cabo de algum tempo, despediram-se e saíram. Ocupada com outros afazeres, Regina passou cerca de meia hora ou pouco mais e foi à sala. Quando voltou a contemplar as flores, teve um choque. Elas pendiam murchas e pálidas dos seus frágeis e ressecados caules. No outro dia, estavam acabadas. Ela reconhece que a moça não olhou as flores com raiva, mas, no fundo, é certo que havia na sua admiração um tom de cobiça, né? Porque o desequilíbrio está sempre fundamentado num sentimento que não é o mais recomendado, ou de inveja, que são vibrações nitidamente negativas, ainda que muito sutis, tão fortes, porém, que atingiram os pobres monsenhores que não resistiram ao bombardeio. Esse testemunho aqui da Regina e esse da Marise, eu acho que nós todos vivenciamos algum dia isso, né? De ter uma flor muito bonita, uma planta muito bonita, e alguém vê e fica encantadíssimo, né? E por um mistério inexplicável, no dia seguinte, aquela planta lindinha que você gostava tanto foi-se, né? E é o chuchuzeiro, né? Que ele começa... E isso é da nossa vida, isso é da nossa realidade, né? Então, esse mecanismo de troca de energias, ele é importantíssimo, né? Então, ele ressalta, Hermínio aqui, as emissões mentais positivas e negativas. E aqui ele não está falando mais sobre mal olhado, ele está falando sobre positivas e negativas. Aliás, não há dúvidas, à vista de inúmeras e bem documentadas experiências, e essa é a nossa vida, né? A Marise deu esse testemunho agora, de que as plantas e os animais, tanto quanto os seres humanos, respondem às emissões mentais negativas ou positivas. As experiências do doutor e reverendo protestante Franklin Loher, na obra The Power of Prayer on Plants, quer dizer, o poder da oração pelas plantas, dão testemunho dessa irrecusável realidade. Plantas vigorosas e saudáveis, quando recebiam preces diretamente ou através da água, do que as outras que eram abandonadas à sua própria sorte, ou pior, aquelas sobre as quais eram disparados pensamentos negativos. Lembro-me da reportagem na revista americana Time, logo que as experiências do Dr. Loher foram divulgadas, que as pobres plantinhas escolhidas para o papel de vítimas eram chamadas até de comunistas, né? Isso é um viés americano, na época do macartismo, né? Que ser chamado de comunista era uma coisa tenebrosa. Se aprofundarmos um pouco mais essa realidade, vamos encontrar a mesma verdade universal de sempre. E aí ele ressalta: o amor é a grande força construtiva, né? Todo sentimento, toda vibração baseada no amor é positiva, é benéfica. O ódio, a inveja, o rancor, a ira, todos esses desequilíbrios são desagregadores. A vida, uma única energia que circula por toda parte, solidariamente, claro, né? Nós todos estamos imersos no fluido cósmico universal. Tudo que nós manipulamos são variações do fluido cósmico universal, e essas energias vão sendo trocadas entre nós o tempo todo, né? Permanentemente, entre nós encarnados e desencarnados, entre nós o mundo animal, entre nós o mundo vegetal e vice-versa, né? Nós somos influenciados pelo meio. O pensamento é o veículo de tudo. Essa foi a minha interpretação. Quer dizer, o Dionísio ressaltou uma coisa importante, que é a janela da alma, que são os olhos, que ressaltam sempre as intenções, mas é a mente que é o veículo, né? Que é o nosso grande gerador, o gerador de energias que faz com que nós emitamos matéria concreta, fruto dessa usina de força que é a nossa mente, e que não pode ser benéfica ou maléfica, dependendo se nós estamos baseando esse padrão vibratório no amor ou no ódio. O pensamento é um veículo de tudo isso. Em verdade, o amor não precisa de palavras para expressar-se, e, infelizmente, nem o ódio. Eles simplesmente se comunicam a partir do foco emissor e por onde passam. Sintonizam-se
com os ritmos que lhe são afins. E aí eu peguei a plantinha aqui, e isso é uma experiência comprovadíssima, né? Que essas emissões mentais, todas, elas têm uma influência brutal, né, sobre os vegetais, sobre os animais. Inclusive, existem estudos da importância de você dizer coisas bonitas. O Hermínio comenta no final que ele tinha uma plantinha no escritório dele, que ele desejava sempre palavras de amor, de carinho, de dedicação à planta, e a planta estava sempre bonita. Mas hoje isso é concreto, né? Existe um estudo realizado na Universidade de Missouri, que eles pegaram uma série de plantas e tem coisas muito curiosas, né? Então ele cita, por exemplo, um inseto roedor que emite um ruído qualquer X lá. Então, o que eles fizeram? Na estufa, né? Plantas sadias e nas duas estufas, e ele pegava um gravador com o ruído provocado por esse inseto. E quando ele chegava próximo das plantas, elas já exalavam uma série de substâncias, a folha se modificava, gerando química para protegê-la daquele inseto. Quer dizer, ela não havia o inseto, havia o ruído do barulho que o inseto fazia quando ele atacava. Então, você vê como a planta é sensível, né? Então, os cientistas comentam que as plantas ouvem, se comportam, sentem e são influenciadas fundamentalmente por essa nossos pensamentos. E aí ele dá um exemplo aqui, muito legal, muito bacana, que aconteceu com Regina também, que ele chamou de reversibilidade das correntes magnéticas. Recorremos mais uma vez a Regina para demonstrar a reversibilidade dessas correntes magnéticas ou psíquicas, seja lá o que for. Basta direcionar o impulso num sentido ou no outro. Quer dizer, aí ele já está falando da troca, né? Ele já saiu da visão do mal-olhado como o pensamento negativo, mas agora ele está tratando na transfusão energética que nós fazemos permanentemente entre nós, positiva ou negativa, né? É tudo uma questão de estrutura espiritual, de equilíbrio ou desequilíbrio. O fascínora que ataca para roubar e despede vibrações de desarmonia em relação à pessoa agredida, pode ter gestos de extrema ternura com uma filhinha doente mais tarde. Certo dia da mestra, dia do professor, uma das turmas quais Regina lecionava resolveu se cotizar para dar-lhe um vistoso buquê de rosas vermelhas, suas prediletas. O verão estava ardente, como de hábito, àquela altura do ano. Ela recebeu as flores de seus alunos do turno da manhã e, como trabalhava em 2 colégios, só regressou a casa à noitinha. Nesse ínterim, teve de ficar carregando o buquê de um lado para o outro sem poder tratá-lo devidamente. À noite, as rosas estavam completamente murchas, caídas sob as hastes sem vida. Não tinham resistido ao calor e aos maus tratos involuntários, mas não menos prejudiciais. Nada mais havia a fazer senão jogá-las no lixo. Já estava para selar o destino final das flores, quando parou um momento para pensar. Não era possível. Afinal, as crianças lhes haviam dado com tanto amor, em testemunho de uma amizade pura e desinteressada. Gastaram com elas o dinheirinho escasso das mesadas. Não era justo atirá-las fora sem consideração. Assim pensando, e em homenagem às crianças, ela resolveu colocar as flores numa jarra, do jeito que estavam, arrumou-as com muito carinho, com um pensamento de gratidão pelas crianças. Então, é o pensamento, essa usina geradora de forças que estava funcionando. Como estava cansada, após longo e encalorado dia de trabalho, logo foi dormir. Pela manhã do dia seguinte, foi grande o impacto. As rosas estavam muito bem vivas, fresquinhas, lindas, como se acabassem de ser colhidas em algum jardim da vizinhança. Todas abertas, mostrando suas corolas generosas e levemente perfumadas. Até as folhas, que ainda na véspera estavam murchas e pardacentas, exibiam um verde novo, brilhante, saudável. Flores e folhas firmes e elegantes. Regina parou e ficou a contemplá-las por um bom tempo, um tantinho assustada desse susto que nos causam coisas assim espantosas que antigamente pensávamos ser milagre.
No entanto, o único milagre que se dera ali foi o amor. As plantas são muito sensíveis e resolveram lá entre elas não desapontar nem as crianças nem a Regina. Não custava nada voltar à vida só pelo prazer de proporcionar um pouco de alegria. Não é bem isso, né? Na verdade, houve aqui um sentimento de amor e uma transfusão de fluido vital, né? Então, nós vamos ver aqui que a sintonia vibratória, ela é brutal e essa transferência de energias tem uma influência muito grande. Eu botei esse slide aqui, mas eu acho que ele ficou numa má ordem. Eu vou pular aqui e vou falar um pouco de transferência de fluido vital a partir da história das rosas. Depois a gente volta da sintonia, né? Porque a sintonia é chave para quê? E nós vamos falar um pouquinho de fluidoterapia aqui. E Kardec diz o seguinte: qual a causa da Livro dos Espíritos, qual a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital, né? Então, é o princípio vital que é a bateria, né? É a carga de energia que vai nos fazer ter a vida no mundo orgânico, no mundo físico. Então, quando reencarnamos, nós recebemos uma bateria, uma carga importante de fluido vital que vai nos nortear ao longo da nossa caminhada existencial. É claro que se nós dependêssemos só e única e exclusivamente da quantidade de fluido que recebemos ao reencarnar, ele não seria capaz de nutrir a nossa vida ao longo de toda a encarnação. Então, nós absorvemos, né, permanentemente esse processo. Pergunta 63, Kardec pergunta o seguinte: o princípio vital reside em algum agente particular ou é simplesmente uma propriedade na matéria organizada? Não há palavra, é efeito ou causa? E os espíritos respondem: uma e outra coisa. A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Fluido vital, princípio vital, né? Esse agente, sem a matéria, não é vida. Fluido vital sozinho, que é uma modificação do fluido cósmico universal, é só energia, mas associada à matéria é vida. Do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Ele dá vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. E a fluidoterapia está baseada nesse princípio de doação energética, né? Então, falar um pouquinho de Mesmer, né? Essa é uma figura, na verdade, a cara dele não está muito parecida com a dele, que foi o primeiro magnetizador, mas foi a charge que fizeram, que eu achei interessante, que foi o primeiro grande magnetizador. E lembrar que Mesmer, quando desenvolveu todos os conceitos, ele nasce em 1715 e morre em 1780, não sei o quê, muito antes de Kardec. Kardec escreve o Livro dos Espíritos em 1857, né? E Mesmer fez um trabalho muito, muito interessante, né? Então, eu peguei um pouquinho de mediunidade, estudo e prática sobre passes da FEB. O passe, tal como é aplicado na casa espírita, não se restringe à simples transmissão de energias magnéticas advindas do fluido vital do doador encarnado. E quando nós doamos, né, por amor ao próximo, num processo de terapia e cura, as nossas energias vitais em prol do nosso semelhante que precisa disso. Implica na transfusão de energias mistas, magnético-espirituais, oriundas respectivamente do trabalhador encarnado e do desencarnado, que colabora neste tipo de atividade espírita. O passe é uma transfusão de energias alterando o campo celular. E nos domínios, na mediunidade, capítulo 17, Francisco Cândido Xavier explora, né, André Luiz, muito bem esse conceito, né? E esse é um conceito fundamental para nós espíritas, saber dessa nossa capacidade que muito antes de Kardec ter codificado a doutrina, Mesmer explorou, né, com muita clareza. Ele fez um trabalho assim fantástico. Aston Mesmer, ele era um médico. O primeiro tratamento feito por ele, por meio do magnetismo animal, teve início, ele chamava de magnetismo animal, né? Essa doação do fluido vital. Ele não tinha ainda toda a conceituação do Kardec, então ele usou a sua terminologia própria, né? Ele começou esse processo de que ele chamava de magnetismo animal em 1773.
A paciente foi uma parente da sua esposa, de Mesmer, a esposa de Mesmer, e amiga da família de Mozart, Francisca Esterlina, uma senhorita de 29 anos, bastante debilitada. Em 1775, com a pouca acolhida dada a sua descoberta, porque Mesmer começou, como médico, a divulgar essa capacidade de cura pela magnetização. E aí vocês vão ver aqui que ele começa a usar a água fluidificada como instrumento. Mesmer determinou-se a nada mais realizar publicamente em Viena, porque criticaram muito ele. Viajou para diversos países da Europa, anunciando a sua descoberta. Visitou a Suábia, a Baviera, a Suíça e a Hungria, entre outros países. Publicou uma carta ao povo de Frankfurt, que representa uma importante fase do desenvolvimento de sua teoria. Pela primeira vez, definiu o magnetismo animal como sendo a capacidade de um indivíduo em causar efeitos similares ao magnetismo mineral em outras pessoas. Na verdade, ele começou muito a associar ao campo magnético, né, gerado por ímãs e tal. Depois ele abandona isso. Em 5 de janeiro, publicou em jornais e panfletos uma carta a um médico estrangeiro esclarecendo a terapia do magnetismo animal. Foi primeiramente endereçado ao médico Johann Christoph Unser, de Altona, em Munique. Em Munique, a 28 de novembro, foi aceito como membro da Academia do Eleitorado da Baviera. Em 1776, Mesmer deixou de fazer o uso do ímã como simples condutor do magnetismo. Ele usava o ímã como se fosse um canalizador da energia. Ele viu que aquilo era desnecessário e confundia. Para evitar mal-entendidos por parte dos médicos e físicos, continuou a usar água, garrafas e barras de ferro. Publicou cartas sobre a cura magnética, esclarecendo a sua tese de doutorado e as enviou como divulgação a alguns médicos. No ano seguinte, Mesmer aceitou como paciente a famosa pianista Maria Teresia von Paradis, curando sua cegueira e gerando muitas controvérsias, porque o magnetismo naquela altura, você vê, se em 1857 Kardec foi contestado, né, do jeito que foi, né, o ato de fé de Barcelona, né, toda a queima de livros e tudo, imagine Mesmer no século anterior propondo cura pelo magnetismo, pela água fluidificada. Ele foi crucificado na Europa, mas persistiu, né, o trabalho de Mesmer foi um trabalho importantíssimo. Eu vou voltar agora aqui, porque existe um aspecto importantíssimo para nós. Ah, meu horário está acabando, é? Então tá. Então eu vou aproveitar, acabou, né? Eu vou aproveitar porque esse assunto é rico e eu temia que eu não ia acabar, mas de propósito. Porque aí eu vou enxertar alguma coisa, porque eu acho que nós todos, médiuns, temos um trabalho fundamental a realizar na Casa Espírita, né? E eu acho que esse é o próximo grande desafio que nós temos aqui, é aperfeiçoar a nossa capacidade de aprimorar essa doação energética, fluídica, que nós podemos fazer em benefício dos necessitados, dos semelhantes. Isso é uma grande obra que a doutrina espírita nos estrutura para perpetuarmos para a eternidade. Muito obrigado e boa noite. Termino semana que vem.